Ninguém gosta de ouvir que está pobre por escolhas, mas Provérbios nunca foi um livro feito para massagear o ego. Ele foi escrito para acordar pessoas antes que seja tarde. A pobreza que destrói vidas não começa no bolso, começa na forma de pensar, decidir e reagir aos problemas. Há gente que trabalha duro, mas continua presa porque nunca aprendeu a viver por princípios. Provérbios não promete atalhos, promete alinhamento. E quando a vida entra em alinhamento, o dinheiro para de fugir. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que pobreza é destino, azar ou culpa do sistema. Provérbios desmonta essa mentira com sabedoria prática. Ele mostra que decisões repetidas criam resultados previsíveis. Nada aqui é místico, tudo é aplicável. Quem ignora princípios financeiros colhe escassez, mesmo sendo honesto. Quem aprende a viver com sabedoria começa a construir estabilidade, mesmo ganhando pouco. O problema nunca foi apenas quanto você ganha, mas como você vive. Este conteúdo não foi feito para humilhar ninguém. Ele foi feito para libertar. Provérbios não chama o pobre de incapaz, chama de desorientado. E orientação pode ser aprendida. Cada lição aqui é uma chave prática para reorganizar mente, hábitos e decisões. Não importa onde você está hoje, importa o que você fará a partir de agora. Riqueza não começa quando sobra dinheiro, começa quando sobra entendimento. Se você aplicar essas lições, não verá milagres instantâneos, mas verá algo muito mais poderoso: controle. Controle sobre gastos, decisões, tempo e direção. Provérbios não promete luxo, promete suficiência, paz e crescimento sustentável. E isso já é riqueza para quem vive no limite. Quem ignora isso continua rodando em círculos. Quem aplica começa a sair do lugar. Talvez este seja o conteúdo que você gostaria de ter ouvido anos atrás. Talvez ele confronte hábitos que você normalizou. Mas Provérbios nunca confronta para destruir, confronta para corrigir. A correção é o primeiro passo da prosperidade. Se você continuar ouvindo com humildade, perceberá que muitas das suas dores financeiras não são mistério, são padrão. E padrões podem ser quebrados. Aqui você não vai ouvir frases bonitas, mas princípios que funcionam. Não promessas vazias, mas caminhos possíveis. Provérbios atravessou séculos porque continua verdadeiro. Ele não muda para agradar, ele permanece para salvar tempo, dinheiro e vidas. Se você está cansado de sobreviver, este conteúdo é para você. Se está disposto a aprender, ele pode mudar tudo. Então, ouça com atenção, aplique com disciplina e decida viver diferente. Porque pobreza não é identidade. É uma fase que termina quando a sabedoria começa a governar sua vida. E é exatamente isso que Provérbios sempre ensinou. A pobreza raramente começa pela falta de dinheiro. Ela nasce na forma como a pessoa pensa, decide e reage. Provérbios revela que decisões ruins precedem crises financeiras. Quem vive no improviso financeiro vive sempre atrasado. A mente desorganizada cria urgências desnecessárias. A sabedoria começa quando o caos mental termina. Antes de mudar o bolso, é preciso mudar o pensamento. A maioria das pessoas pobres vive apagando incêndios. Resolve o hoje sem considerar o amanhã. Gasta para aliviar tensão emocional. Compra para se sentir pertencente. Decide sob pressão, não com clareza. Provérbios chama isso de falta de entendimento. E entendimento é a base da prosperidade. Uma mente sábia aprende a pausar antes de agir. Ela pergunta: isso me aproxima ou me atrasa? Isso resolve ou apenas alivia momentaneamente? O sábio não se move por impulso, ele se move por princípio. Princípios criam estabilidade. Impulsos criam ciclos de pobreza. Provérbios ensina que pensar corretamente é um ato espiritual, não é positivismo barato. É alinhamento entre valores e decisões. Quem pensa certo, escolhe melhor. Quem escolhe melhor, erra menos. Quem erra menos,
Preserva recursos. E preservar recursos é o primeiro passo para enriquecer. Na prática, isso começa com pequenas mudanças mentais. Planejar a semana antes de gastar o salário, evitar decisões financeiras quando está emocionalmente abalado, dormir uma noite antes de compras importantes, anotar gastos para enxergar padrões ocultos. Clareza gera controle. Controle gera avanço. A mente pobre pergunta: quanto custa por mês? A mente sábia pergunta: quanto isso vai custar no futuro? A mente pobre busca alívio imediato. A mente sábia busca construção progressiva. Provérbios separa essas duas mentalidades claramente. Uma consome tudo o que toca, a outra multiplica o pouco que tem. Quando a mente entra em ordem, o dinheiro começa a obedecer. Não porque ele aparece do nada, mas porque para de desaparecer. A sabedoria fecha vazamentos invisíveis. E riqueza começa quando o desperdício termina. A transformação não é externa primeiro, ela começa dentro, exatamente como Provérbios ensina. Provérbios nunca glorificou esforço sem estratégia. Ele deixa claro que trabalhar muito não é o mesmo que avançar, porque esforço sem direção apenas cansa o corpo e frustra a mente. Há pessoas exaustas, honestas e dedicadas que continuam pobres porque estão apenas reagindo às demandas do dia. Elas acordam cedo, dormem tarde, mas não sabem exatamente para onde estão indo. O trabalho virou sobrevivência, não construção. Provérbios ensina que movimento não é sinônimo de progresso. Sem alvo, todo esforço se dispersa. O erro mais comum de quem vive na escassez é aceitar qualquer oportunidade sem critério. Trabalha no que aparece, aceita o que paga hoje, mas nunca constrói algo que pague amanhã. Provérbios chama isso de falta de plano, não de falta de caráter. Quem vive apagando incêndios não tem tempo de construir uma casa sólida. A vida vira uma sucessão de urgências. O problema não é trabalhar demais, é trabalhar sem um norte claro. E isso mantém o ciclo da pobreza ativo. A sabedoria bíblica ensina que o trabalho precisa de intenção. O sábio escolhe um caminho e aprofunda nele, enquanto o tolo vive pulando de galho em galho. Provérbios afirma que os planos bem traçados conduzem à fartura, não os esforços aleatórios. Quando você sabe exatamente qual habilidade está desenvolvendo e por quê, o trabalho deixa de ser apenas troca de tempo por dinheiro. Ele se transforma em construção de valor. Valor gera oportunidades. O acaso não constrói riqueza, a estratégia constrói. Na prática, isso significa parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Quem quer crescer precisa escolher uma habilidade rentável e se comprometer com ela por um período prolongado. Pode ser uma profissão, um serviço, um negócio simples ou uma especialização. Provérbios ensina constância, não ansiedade. O crescimento vem de fazer bem o que foi escolhido, repetidas vezes, até gerar reconhecimento. Direção transforma esforço comum em vantagem competitiva. Sem direção, até talento se perde. Outro ponto que Provérbios revela é que trabalhar apenas para pagar contas aprisiona a mente. Quando todo o esforço é consumido pelo presente, não sobra energia para pensar no futuro. O sábio trabalha hoje pensando no amanhã. Ele organiza o tempo, separa momentos para aprender e não entrega toda a sua força apenas ao que paga pouco. Mesmo cansado, ele investe em si. Provérbios mostra que o trabalho do sábio é progressivo, não apenas repetitivo. Existe uma diferença clara entre quem trabalha para sobreviver e quem trabalha para construir. O primeiro corre atrás do dinheiro. O segundo cria estruturas para que o dinheiro venha até ele. Provérbios ensina que a diligência precisa andar junto com planejamento. Quem apenas se esforça, vive exausto. Quem se esforça com direção, constrói estabilidade. A riqueza começa quando o trabalho deixa de ser apenas sacrifício e passa a ser estratégia aplicada diariamente. Quando você alinha esforço com propósito, tudo começa a mudar.
O tempo passa a render mais, as escolhas ficam mais claras e o crescimento se torna previsível. Provérbios não promete riqueza rápida, mas promete resultado consistente para quem trabalha com entendimento. Direção transforma o trabalho em semente. Sem direção, o trabalho vira apenas desgaste. E a sabedoria começa exatamente quando você decide não desperdiçar mais sua energia. Provérbios trata o consumo impulsivo como falta de domínio próprio, não como falta de dinheiro. O problema da pobreza não está apenas em ganhar pouco, mas em gastar sem critério, sem ordem e sem consciência. Muitas pessoas recebem e imediatamente distribuem tudo ao mercado, aos desejos e às pressões sociais. O dinheiro entra e sai sem deixar rastro. Provérbios ensina que o sábio guarda antes de gastar, enquanto o tolo gasta antes de pensar. Essa inversão simples destrói qualquer chance de prosperidade. Riqueza começa quando o dinheiro aprende a obedecer. O consumo emocional é um dos maiores sabotadores financeiros dos dias atuais. Pessoas gastam para aliviar ansiedade, frustração, cansaço ou sensação de exclusão. Provérbios não ignora emoções, mas ensina que decisões não devem ser governadas por elas. Comprar para se sentir melhor cria um alívio curto e uma dor longa. O sábio entende que cada gasto é um voto no futuro que está construindo. Quando você gasta sem pensar, está financiando sua própria estagnação. Autocontrole é uma forma silenciosa de riqueza. Provérbios afirma que na casa do sábio há reserva, enquanto na do tolo há escassez constante. Isso não significa grandes valores guardados, mas o hábito de separar antes de consumir. O pobre pergunta se sobra algo para guardar. O sábio decide guardar antes de gastar. Essa mudança de ordem altera completamente o destino financeiro. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quem manda no dinheiro. Quem não estabelece limites será sempre governado pelas circunstâncias. Na prática, isso começa com atitudes simples e desconfortáveis. Separar uma parte do dinheiro assim que ele entra, mesmo que seja pouco. Evitar parcelamentos que comprometem meses futuros por prazeres momentâneos. Aprender a dizer não para compras que não estavam planejadas. Provérbios ensina que o autocontrole vale mais do que aumentos repentinos de renda. Quem domina seus impulsos constrói margem, e margem é o início da liberdade financeira. Outro ponto que Provérbios deixa claro é que viver no limite cria decisões ruins. Quando tudo o que entra já está comprometido, qualquer imprevisto vira crise. O sábio cria espaço financeiro justamente para absorver impactos. Ele não vive no fio da navalha. Gastar menos do que ganha não é privação, é estratégia. A sensação de controle traz paz, e a paz permite pensar melhor. Pensar melhor gera decisões mais sábias. Existe uma mentira moderna que Provérbios desmonta com facilidade. A ideia de que você merece tudo agora. O sábio entende o valor do atraso recompensado. Ele troca prazer imediato por estabilidade futura. Provérbios mostra que quem se apressa em gastar sempre fica para trás. Já quem sabe esperar constrói algo duradouro. Riqueza não nasce do consumo, mas da capacidade de dizer ainda não. Quando você muda a ordem, guarda primeiro e gasta depois, o jogo vira. O dinheiro começa a durar mais, os erros diminuem e a ansiedade financeira começa a ceder. Provérbios não promete luxo, mas promete suficiência para quem vive com entendimento. Gastar com sabedoria é uma forma de respeito ao próprio esforço. E a prosperidade começa exatamente quando o desperdício termina. Provérbios não trata a dívida como algo neutro ou inofensivo, mas como uma relação de submissão. Quando alguém se endivida, perde parte da própria liberdade, porque passa a trabalhar primeiro para o credor e só depois para si. A dívida antecipa um prazer e cobra com juros no futuro. Ela promete alívio imediato, mas entrega pressão constante.
Provérbios é claro ao afirmar que quem deve se torna servo, e servidão financeira nunca produz prosperidade. O problema da dívida não está apenas no valor, mas no efeito psicológico que ela gera. Pessoas endividadas tomam decisões com medo, aceitam condições ruins e vivem sob ansiedade permanente. Provérbios ensina que o sábio busca paz e estabilidade, não alívio momentâneo. A dívida cria uma sensação falsa de progresso, quando na verdade está apenas empurrando o problema para frente. Quanto mais tempo passa, mais caro fica. O futuro começa a ser consumido antes de chegar. Muitos recorrem à dívida por falta de planejamento, não por emergência real. Gastos previsíveis tratados como imprevistos se transformam em parcelas. Provérbios ensina a antecipar, não a reagir. O sábio prepara reservas para não depender de empréstimos. Ele entende que juros trabalham contra quem paga e a favor de quem recebe. Enquanto o endividado corre, o credor cresce. Essa inversão mantém os mesmos sempre ricos e os mesmos sempre presos. Na prática, sair da dívida exige decisões desconfortáveis e imediatas. Cortar gastos que parecem pequenos, mas são constantes. Negociar prazos e valores, em vez de ignorar o problema. Evitar novas dívidas enquanto as antigas ainda existem. Provérbios não ensina atalhos, ensina responsabilidade. A liberdade financeira começa quando você decide parar de cavar o buraco. Cada parcela eliminada é um passo fora da prisão. Provérbios também alerta contra assumir dívidas por terceiros sem discernimento. Garantir compromissos alheios pode destruir sua própria estabilidade. O sábio protege seus recursos porque entende o valor do que foi conquistado. Empatia sem prudência gera prejuízo. A Bíblia não condena a ajudar, mas condena a imprudência. Ajudar não é se afundar junto. A sabedoria estabelece limites claros. Outro ponto ignorado é que a dívida rouba oportunidades futuras. O dinheiro que poderia ser investido em crescimento é usado para pagar juros. Provérbios mostra que o sábio constrói margem para aproveitar boas oportunidades quando elas surgem. Quem está endividado só reage. Ele não escolhe, aceita. A liberdade de escolha é um dos maiores sinais de prosperidade. Dívida elimina essa liberdade silenciosamente. Quando a dívida sai, a vida começa a respirar. A mente clareia, o planejamento volta e a esperança reaparece. Provérbios ensina que a paz vale mais do que ganhos rápidos. A verdadeira prosperidade não é ostentação, é liberdade. E liberdade financeira começa quando você decide não viver mais preso ao que já passou. Romper com a dívida é um ato de sabedoria e coragem. Provérbios trata a preguiça como um inimigo estratégico da prosperidade. Não se trata apenas de não trabalhar, mas de adiar decisões, evitar esforços necessários e sempre deixar para depois o que precisa ser feito agora. A preguiça se disfarça de cansaço, de falta de tempo ou de desânimo. Enquanto isso, oportunidades passam. Provérbios mostra que quem vive adiando paga juros em forma de escassez. O descanso restaura, mas a preguiça corrói o futuro. Muitos confundem preguiça com falta de motivação, quando na verdade é falta de disciplina. Provérbios nunca promete que o sábio estará sempre motivado, mas afirma que ele será constante. A riqueza não nasce de picos de entusiasmo, mas de hábitos diários bem definidos. Quem espera vontade para agir nunca começa. O preguiçoso sempre encontra uma justificativa plausível para não avançar. Já o sábio cria rotinas que funcionam mesmo nos dias difíceis. A preguiça também aparece na forma de descuido com pequenas tarefas, contas não organizadas, metas não escritas, aprendizado sempre adiado. Provérbios ensina que o negligente perde até o que poderia ter. Não é o grande erro que empobrece, mas a soma das pequenas omissões. Cada decisão não tomada enfraquece a estrutura financeira. O sábio entende que constância é mais poderosa do que intensidade ocasional.
Na prática, combater a preguiça exige ações simples, mas repetidas. Definir horários fixos para trabalhar, estudar e planejar. Cumprir o que foi decidido mesmo sem vontade. Organizar o ambiente para reduzir distrações. Provérbios mostra que quem governa a própria rotina, governa o próprio futuro. A disciplina cria previsibilidade e previsibilidade gera crescimento. Quem domina o tempo começa a dominar os resultados. Outro ensinamento de Provérbios é que a preguiça custa mais caro do que o esforço. O preguiçoso paga com oportunidades perdidas, com escolhas limitadas e com dependência constante. O sábio investe energia agora para colher tranquilidade depois. Trabalhar com diligência hoje evita desespero amanhã. A preguiça pede conforto imediato, mas entrega insegurança prolongada. A disciplina pede esforço, mas entrega estabilidade. Provérbios também associa a preguiça à pobreza mental. Quem não se prepara espera sempre que alguém resolva. Essa postura cria dependência e frustração. O sábio assume responsabilidade sobre sua própria vida. Ele entende que ninguém deve mais pela sua prosperidade do que ele mesmo. Essa mentalidade muda tudo. Quando a responsabilidade é assumida, o crescimento se torna possível. Quando a preguiça sai, a vida entra em movimento ordenado. As tarefas se alinham, o aprendizado avança e a renda começa a responder. Provérbios não promete riqueza instantânea, mas garante resultado para quem é diligente. A prosperidade começa quando você faz hoje o que muitos insistem em adiar. E isso separa quem apenas sonha de quem constrói. Provérbios deixa claro que a ignorância custa caro, embora muitas pessoas só percebam isso depois do prejuízo. Falta de conhecimento gera decisões ruins, escolhas impulsivas e repetição de erros. O pobre, muitas vezes, não paga com dinheiro apenas. Paga com tempo perdido, oportunidades desperdiçadas e desgaste emocional. Provérbios ensina que o sábio ama o conhecimento porque entende o valor da prevenção. Aprender antes de agir evita perdas silenciosas. O aprendizado é uma forma de proteção financeira. A maioria das pessoas aprende apenas depois de errar, mas Provérbios propõe outro caminho. O sábio observa, escuta e se antecipa. Ele aprende com o erro dos outros para não precisar pagar o preço completo. Quando alguém despreza o aprendizado, acaba financiando cursos caros, chamados prejuízos. Cada erro não corrigido se transforma em padrão. E padrões repetidos definem destinos financeiros. O conhecimento quebra ciclos invisíveis. Provérbios mostra que buscar entendimento é um ato ativo, não passivo. Esperar que alguém ensine sem esforço próprio mantém a pessoa estagnada. O sábio investe tempo em aprender mesmo quando ninguém está olhando. Ele lê, observa, pergunta e ajusta. A riqueza começa quando você decide se tornar aluno da própria vida. Quem não se dispõe a aprender permanece dependente. Dependência financeira sempre custa liberdade. Na prática, aprender hoje é mais acessível do que nunca. Informações sobre finanças básicas, organização, investimentos e trabalho estão disponíveis. O problema não é acesso, é prioridade. Provérbios ensina que o sábio separa tempo para crescer. Mesmo cansado, ele estuda. Mesmo com pouco dinheiro, ele busca entendimento. O aprendizado contínuo constrói vantagem ao longo do tempo. E vantagem gera oportunidades. Outro ponto que Provérbios revela é que conhecimento sem aplicação não gera riqueza. O sábio não apenas aprende, ele pratica. Pequenos ajustes baseados no que foi aprendido produzem grandes resultados com o tempo. Quem apenas consome informação vive iludido. Quem aplica transforma a realidade. Aprender é acumular ferramentas. Aplicar é construir algo com elas. Provérbios também ensina a importância de ouvir conselhos. A soberba fecha portas, enquanto a humildade acelera crescimento. Quem acha que já sabe tudo se mantém limitado.
O sábio aprende com pessoas mais experientes e evita armadilhas comuns. Ouvir não diminui, protege. A riqueza cresce onde há disposição para corrigir rotas. Resistir ao ensino mantém a estagnação. Quando o aprendizado se torna hábito, a vida muda de patamar. As decisões ficam mais seguras, os riscos diminuem e a visão se amplia. Provérbios mostra que entendimento prolonga a vida e fortalece a prosperidade. Quem aprende constrói bases sólidas, e bases sólidas sustentam riqueza duradoura. Provérbios ensina prudência diante do futuro incerto e alerta contra colocar toda a segurança em uma única fonte. Quem depende de apenas um salário vive vulnerável a imprevistos que não controla. Uma demissão, uma crise ou um problema de saúde podem desmontar toda a estrutura. O sábio entende que segurança não vem de um valor fixo, mas de flexibilidade. Diversificar é uma forma de proteção. A pobreza se agrava quando não há alternativas. Muitas pessoas dizem que renda extra é luxo, mas Provérbios mostra que é estratégia. O sábio não espera sobrar tempo ou dinheiro para criar novas fontes. Ele começa pequeno, enquanto ainda trabalha. A renda extra nasce como semente, não como árvore pronta. Quem espera condições ideais nunca começa. Provérbios valoriza a diligência progressiva. O crescimento vem de constância, não de milagres financeiros. Provérbios também ensina que habilidades são ativos. Quem desenvolve competências úteis nunca fica totalmente sem opções. O problema não é ganhar pouco, é não saber gerar valor fora do emprego principal. O sábio investe em aprender algo que possa ser monetizado. Pode ser um serviço, uma venda simples ou um conhecimento específico. Quanto mais valor você gera, mais portas se abrem. Valor precede renda. Na prática, renda extra começa com observar necessidades reais. Pessoas pagam para resolver problemas. O sábio identifica demandas simples e oferece soluções possíveis. Não começa grande, começa viável. Provérbios ensina a usar bem o que se tem nas mãos. O pouco, quando bem administrado, cresce. A renda extra não precisa substituir tudo, apenas aliviar e criar margem. Margem gera fôlego. Outro erro comum é desistir cedo demais. Provérbios ensina paciência e perseverança. Resultados consistentes levam tempo. A renda extra amadurece com aprendizado e ajustes. Quem desiste no início confirma o ciclo da escassez. O sábio ajusta, melhora e continua. Constância transforma tentativas em fontes reais. Persistência separa quem sonha de quem constrói. Provérbios também alerta para não desprezar ganhos pequenos. Muitos rejeitam oportunidades modestas por orgulho. O sábio entende que todo fluxo começa pequeno. Renda extra não é sobre status, é sobre estabilidade. Pequenos valores somados ao tempo mudam realidades. O desprezo pelo pouco mantém a dependência. A fidelidade no pouco abre espaço para o muito. Quando você tem mais de uma fonte, a mente muda. O medo diminui, as escolhas se ampliam e o desespero perde força. Provérbios ensina que a segurança vem da sabedoria aplicada, não da sorte. Múltiplas rendas criam resiliência. E resiliência é um dos pilares da verdadeira riqueza. Provérbios deixa claro que ninguém cresce sozinho e ninguém afunda sozinho. As pessoas com quem você convive moldam sua forma de pensar, falar e decidir, inclusive sobre dinheiro. Ambientes normalizam comportamentos bons ou ruins. Se a escassez é tratada como destino inevitável, você passa a aceitá-la. O sábio escolhe onde pisa e com quem anda. Prosperidade também é uma escolha de ambiente. Ignorar isso mantém ciclos de pobreza ativos. Muitos permanecem pobres não por falta de esforço, mas por estarem cercados de mentalidades que sabotam qualquer tentativa de avanço. Conversas centradas em reclamação, vitimismo e atalhos corroem a disciplina.
Provérbios ensina que a companhia dos sábios torna alguém sábio. Já a convivência com tolos gera prejuízo. Não é julgamento moral, é consequência prática. Você absorve o que escuta todos os dias. O ambiente treina sua mente silenciosamente. Amizades erradas não apenas consomem tempo, mas drenam energia emocional e financeira. Há pessoas que normalizam dívidas, gastos impulsivos e falta de planejamento. Provérbios alerta que más companhias corrompem bons hábitos. O sábio não rompe por arrogância, mas por preservação. Crescer exige distância estratégica. Nem todos que te acompanham podem te seguir para o próximo nível. Entender isso evita atrasos desnecessários. Na prática, mudar de ambiente não significa abandonar pessoas, mas ajustar prioridades. Reduzir exposições, limitar influências e buscar novas referências. Provérbios mostra que quem deseja crescer precisa ouvir quem já percorreu o caminho. Participar de ambientes onde o aprendizado é valorizado muda a direção da vida. Onde há visão, há progresso. Onde há estagnação, há repetição de erros. Escolher ambientes é escolher futuro. Outro ponto ignorado é que ambientes certos expandem oportunidades. Conexões saudáveis abrem portas, geram indicações e aceleram crescimento. Provérbios valoriza o bom relacionamento como ativo. Pessoas confiáveis são lembradas quando surgem oportunidades. Quem vive isolado ou em ambientes tóxicos não é visto. A prosperidade flui onde há troca saudável. Relacionamentos certos multiplicam resultados. Provérbios também ensina a proteger o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso inclui filtrar o que você ouve diariamente. Se tudo ao redor reforça medo e limitação, sua mente se ajusta a isso. O sábio escolhe ouvir ideias que expandem, não que encolhem. Crescimento começa pela mente e é sustentado pelo ambiente. Mudanças externas acompanham decisões internas. Quando você muda seus ambientes, sua visão se amplia. O que parecia impossível começa a parecer viável. Provérbios mostra que andar com os sábios acelera o aprendizado e encurta caminhos. Prosperidade não acontece por acaso, ela é construída em ambientes certos. E escolher bem com quem andar é uma das decisões mais financeiras que alguém pode tomar. Provérbios ensina que a prosperidade não surge em saltos mágicos, mas em processos consistentes. O grande erro de quem vive na escassez é desprezar pequenos valores, pequenos ganhos e pequenos avanços. Muitos acreditam que só vale a pena agir quando o retorno é grande. Essa mentalidade mantém a pessoa parada. O sábio entende que o pouco bem administrado se transforma em muito com o tempo. Crescimento verdadeiro é acumulativo. Quem ignora o pouco, sabota o próprio futuro. A pobreza se mantém quando alguém acredita que pequenas quantias não fazem diferença. Provérbios confronta essa ideia, mostrando que a fidelidade no pouco revela caráter e preparo. Quem não cuida de 10, não saberá cuidar de 100. Pequenos vazamentos financeiros, quando ignorados, se tornam grandes perdas. O sábio presta atenção nos detalhes. Ele entende que disciplina em pequena escala constrói confiança em grande escala. Nada cresce saudável se a base for negligenciada. Provérbios também mostra que constância vale mais do que intensidade. Ganhar pouco de forma regular é mais poderoso do que ganhos grandes e esporádicos. O sábio prefere processos que se repetem a apostas arriscadas. Ele entende que o tempo é um aliado poderoso quando há consistência. Pequenas decisões diárias moldam grandes resultados ao longo dos anos. O desprezo pelo pouco gera instabilidade. A valorização do pouco cria solidez. Na prática, isso significa tratar pequenas economias como sementes, guardar valores modestos, mas de forma contínua, ajustar gastos aparentemente irrelevantes que se repetem todos os meses.
Provérbios ensina que o sábio observa onde o dinheiro escapa. Pequenos cortes feitos com inteligência liberam recursos. A constância transforma hábitos simples em resultados visíveis. O pouco começa a trabalhar a favor de quem respeita o processo. Outro erro comum é abandonar algo porque o retorno inicial parece lento. Provérbios ensina a paciência como ferramenta de prosperidade. O crescimento saudável não faz barulho no começo. Quem desiste cedo confirma a própria estagnação. O sábio continua mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ele confia no processo porque entende o princípio. Persistência é a ponte entre o pouco e o muito. Provérbios também alerta contra comparar o próprio começo com o topo dos outros. Essa comparação gera frustração e paralisação. Cada construção tem seu ritmo. O sábio mede progresso contra si mesmo, não contra terceiros. Ele celebra avanços pequenos, porque sabe que eles indicam direção correta. A comparação destrói a gratidão. A gratidão fortalece a constância. Quando você aprende a respeitar o pouco, sua mentalidade muda. O dinheiro começa a ser tratado com atenção e propósito. Provérbios mostra que Deus confia crescimento a quem administra bem o que já tem. O muito não chega para quem despreza o pouco. A prosperidade nasce quando você honra cada pequeno avanço como parte do caminho. Provérbios ensina que a língua tem poder para construir ou destruir, inclusive a vida financeira. Pessoas que falam demais revelam planos antes da hora, assumem compromissos desnecessários e fazem promessas que não conseguem cumprir. A fala impulsiva cria expectativas, conflitos e acordos mal pensados. O sábio entende que nem tudo precisa ser dito. Silêncio estratégico é proteção. Quem fala menos, observa mais e erra menos. A prosperidade gosta de discrição. Muitos prejuízos financeiros nascem da necessidade de se afirmar. Falar para impressionar, prometer para agradar ou opinar sem domínio do assunto gera consequências caras. Provérbios alerta que na multidão de palavras não falta transgressão. Quem fala sem pensar frequentemente se compromete além do que pode cumprir. O sábio escolhe palavras com cuidado porque entende que cada palavra pode virar obrigação. Controle da fala é controle de riscos. Provérbios também mostra que ouvir é uma habilidade financeira poderosa. Quem ouve mais do que fala, aprende mais rápido e evita armadilhas. Pessoas que escutam atentamente percebem intenções ocultas, cláusulas perigosas e sinais de alerta. O tolo fala primeiro e entende depois. O sábio entende antes de se posicionar. Ouvir é uma forma de ganhar tempo, e tempo é um ativo valioso para decisões melhores. Na prática, isso significa evitar decisões importantes em ambientes de pressão, não fechar negócios por empolgação, não responder propostas imediatamente. Provérbios ensina que o prudente pondera antes de agir. Uma noite de reflexão pode evitar anos de prejuízo. O silêncio dá espaço para a razão assumir o controle. Decisões financeiras precisam de calma, não de euforia. A pressa é inimiga da prosperidade. Outro aspecto que Provérbios destaca é o perigo das promessas vazias. Prometer pagar, ajudar ou investir sem cálculo destrói a confiança e o equilíbrio financeiro. O sábio promete pouco e cumpre tudo. Ele entende que reputação é um patrimônio invisível. Cada palavra cumprida fortalece relacionamentos. Cada palavra quebrada fecha portas. A fala responsável constrói credibilidade ao longo do tempo. Provérbios também ensina que reclamar constantemente enfraquece a mente. Quem vive verbalizando problemas reforça a própria impotência. O sábio fala soluções, não apenas dificuldades. Ele escolhe palavras que direcionam ações. A linguagem molda o pensamento. Pensamento molda decisões. Decisões moldam resultados financeiros. Controlar a fala é governar a própria trajetória. Quando você aprende a falar menos e ouvir mais, sua vida entra em ordem.
As decisões ficam mais claras, os erros diminuem e a confiança aumenta. Provérbios mostra que a sabedoria começa na boca. Quem controla palavras, controla caminhos. E caminhos bem escolhidos conduzem à prosperidade sustentável. Provérbios ensina que a falta de planejamento cobra um preço alto ao longo do tempo. Quem vive no improviso acredita que está sendo flexível, mas na prática está apenas reagindo aos acontecimentos. A ausência de organização transforma gastos previsíveis em crises recorrentes. O sábio entende que planejar não engessa, protege. Planejamento reduz erros, desperdícios e decisões emocionais. A prosperidade nasce onde há ordem. Improvisar sempre é abrir mão do controle. Muitas pessoas confundem planejamento com algo complexo ou distante da realidade. Provérbios mostra que planejar é simplesmente decidir antes. Quem não decide antes, paga depois. Compras sem lista custam mais caro. Meses sem orçamento geram surpresas desagradáveis. O improviso cria urgência, e urgência gera decisões ruins. O sábio cria estrutura para não depender do acaso. Estrutura traz previsibilidade. Provérbios afirma que o prudente prepara seus caminhos antes de avançar. Isso significa pensar no impacto das escolhas antes de executá-las. Quem planeja sabe quanto entra, quanto sai e para onde vai. O tolo descobre tudo depois. Planejamento não elimina dificuldades, mas reduz o dano causado por elas. A vida financeira organizada absorve impactos sem colapsar. A desorganização amplifica qualquer problema pequeno. Na prática, planejamento começa com ações simples e consistentes. Anotar gastos para enxergar padrões invisíveis. Definir limites antes de gastar. Organizar contas por datas e prioridades. Provérbios ensina que o sábio conhece bem o estado do seu rebanho, ou seja, sabe exatamente como está sua realidade. Clareza gera domínio. Domínio gera tranquilidade. Outro ponto ignorado é que planejamento cria economia invisível. Quem se organiza paga menos juros, menos multas e menos impulsos. Pequenas decisões antecipadas economizam valores que passam despercebidos. Provérbios mostra que a sabedoria protege recursos silenciosamente. O dinheiro rende mais quando é bem direcionado. A organização evita perdas que ninguém percebe até ser tarde demais. Provérbios também alerta que quem despreza planejamento vive sempre atrasado. Atrasado financeiramente, emocionalmente e estrategicamente. O sábio se antecipa porque entende o valor do tempo. Planejar é uma forma de respeitar o próprio esforço. Quem trabalha duro e não planeja desperdiça resultados. O planejamento honra o trabalho realizado. Quando a organização entra, o improviso perde espaço. As decisões ficam mais calmas, os gastos mais conscientes e o futuro mais previsível. Provérbios ensina que ordem atrai prosperidade. Não porque elimina desafios, mas porque cria base sólida. Planejar é um ato de sabedoria prática. E a riqueza cresce onde há ordem constante. Provérbios ensina que um bom nome é mais valioso do que grandes riquezas, porque o dinheiro pode ser perdido, mas a reputação sustenta uma vida inteira. Pessoas desonradas até ganham dinheiro rápido, mas perdem oportunidades duradouras. A honra funciona como um capital invisível que abre portas quando ninguém está olhando. O sábio entende que cada atitude constrói ou destrói esse capital. Riqueza sem honra é instável. Honra com pouco dinheiro ainda cresce. Muitos pobres permanecem pobres porque não percebem o valor da confiança. Atrasos constantes, promessas não cumpridas e desculpas frequentes corroem a credibilidade. Provérbios mostra que quem é fiel no pouco será confiado no muito. O sábio protege sua palavra porque entende que ela gera acesso. Pessoas confiáveis são lembradas, indicadas e chamadas para oportunidades. A confiança precede a prosperidade. Sem honra, o crescimento trava.
Provérbios também ensina que atalhos desonestos parecem vantajosos no início, mas cobram um preço alto depois. Mentiras, enganos e pequenos desvios criam rachaduras que se ampliam com o tempo. O sábio rejeita ganhos fáceis que comprometem o caráter. Ele entende que prosperidade sustentável exige integridade. A pressa por dinheiro destrói reputações construídas lentamente. A honra protege o futuro contra decisões impulsivas. Na prática, honra se constrói em detalhes diários, cumprir horários, respeitar acordos e entregar o que foi prometido. Provérbios ensina que a palavra do sábio é firme. Mesmo quando dói, ele mantém seus compromissos. Essa postura gera segurança nos outros. Pessoas seguras confiam recursos, projetos e responsabilidades. A honra transforma relacionamentos em pontes financeiras. Outro ponto que Provérbios destaca é que a reputação correta diferencia você no meio da multidão. Em um mundo de promessas vazias, quem cumpre se destaca. O sábio não precisa se promover excessivamente. Seu histórico fala por ele. O bom nome circula antes da pessoa. E quando oportunidades surgem, elas buscam quem é confiável. A honra trabalha em silêncio. Provérbios também alerta que riqueza sem honra traz ansiedade constante. Quem vive com medo de ser descoberto nunca tem paz. O sábio dorme tranquilo porque sabe que construiu sobre bases sólidas. A tranquilidade mental é um ativo poderoso. Decisões melhores nascem de uma mente em paz. A honra protege tanto o bolso quanto a consciência. Quando você escolhe a honra como princípio, o tempo se torna seu aliado. O crescimento pode ser mais lento no início, mas é sólido. Provérbios mostra que Deus exalta quem anda com integridade. A verdadeira riqueza não é apenas acumular, mas permanecer. E permanecer exige caráter firme e reputação limpa. Provérbios confronta a ilusão da aparência e expõe o perigo de viver para impressionar. Muitas pessoas parecem bem, mas estão financeiramente sufocadas porque gastam tudo para sustentar um padrão que não podem manter. O sábio entende que aparência não é patrimônio. Viver abaixo do que se ganha não é vergonha, é estratégia. A simplicidade protege recursos e cria margem. Quem busca status imediato sacrifica o futuro. A verdadeira riqueza não faz barulho. A pressão social é uma das maiores armadilhas financeiras. Comparações constantes levam a decisões ruins, compras desnecessárias e endividamento. Provérbios ensina que o sábio não se guia pelo olhar dos outros. Ele escolhe o que é sustentável, não o que é chamativo. Viver abaixo do padrão reduz a ansiedade e aumenta controle. Quem precisa provar algo para todos perde autonomia. Liberdade financeira exige desapego da aprovação externa. Provérbios também mostra que o consumo excessivo corrói a capacidade de construir patrimônio. Cada gasto para manter aparências rouba recursos que poderiam gerar crescimento. O sábio prioriza investimento em vez de ostentação. Ele entende que o dinheiro deve trabalhar para ele, não contra ele. A simplicidade acelera a construção de base sólida. Quanto menor o custo de vida, maior a capacidade de escolha. Escolha é poder. Na prática, viver abaixo do padrão significa fazer escolhas conscientes. Morar em algo compatível com a renda, dirigir o que cabe no orçamento e resistir a upgrades automáticos. Provérbios ensina domínio próprio, não privação eterna. O sábio escolhe atrasar prazeres para antecipar liberdade. Cada decisão simples hoje constrói opções amanhã. A simplicidade bem aplicada é uma alavanca poderosa. Outro ponto ignorado é que reduzir o padrão aumenta a velocidade de crescimento. Quem gasta menos do que ganha acumula capital mais rápido. Provérbios mostra que a diligência combinada com moderação gera fartura.
O dinheiro poupado vira reserva, investimento e oportunidade. Viver abaixo do padrão cria resiliência em tempos difíceis. A estabilidade nasce da moderação contínua. Provérbios também alerta que ostentação atrai problemas desnecessários. Gastos para impressionar aumentam riscos, invejas e pressões. O sábio prefere discrição e paz. A vida simples reduz conflitos e amplia foco. Menos coisas para manter significa mais tempo para crescer. A simplicidade organiza prioridades. Prioridades claras produzem resultados consistentes. Quando você escolhe viver abaixo do padrão, a vida começa a respirar. O dinheiro passa a sobrar, a mente clareia e o futuro deixa de ser ameaça. Provérbios ensina que quem anda com moderação constrói segurança. A liberdade não vem de ganhar muito, mas de precisar de pouco. E essa é uma das chaves mais silenciosas da riqueza duradoura. Provérbios alerta que a pressa é inimiga da prosperidade duradoura. Quem quer enriquecer rápido geralmente aceita riscos que não entende e compromissos que não consegue sustentar. A ansiedade por resultado imediato empurra pessoas para decisões mal avaliadas. O sábio entende que riqueza sólida leva tempo para se formar. Crescimento saudável respeita processos. A pressa cobra juros altos. O tempo, quando bem usado, paga dividendos. Muitos caem em promessas de ganhos fáceis porque confundem oportunidade com atalho. Provérbios ensina que ganhos apressados diminuem, enquanto os conquistados com diligência aumentam. Atalhos ignoram fundamentos e pulam etapas essenciais. O problema não aparece no começo, mas no meio do caminho. Quando a base é frágil, qualquer vento derruba. O sábio prefere crescer devagar a cair rápido. A paciência protege o patrimônio. Provérbios também mostra que a pressa nasce da comparação. Ver o sucesso aparente de outros gera decisões impulsivas. O sábio não mede sua vida pelo ritmo alheio. Cada construção tem um tempo próprio. A comparação cria frustração e pressiona escolhas ruins. O foco do sábio está no processo, não no espetáculo. Quem respeita o próprio ritmo constrói com segurança. A pressa rouba a clareza. Na prática, vencer a pressa exige disciplina emocional. Avaliar propostas com calma, estudar antes de investir e desconfiar de retornos irreais. Provérbios ensina que o prudente vê o perigo e se esconde. Uma decisão adiada pode salvar anos de trabalho. O silêncio e a análise reduzem riscos. Quem decide sob pressão geralmente se arrepende depois. A paciência é uma forma de inteligência aplicada. Outro ponto ignorado é que a pressa enfraquece a aprendizagem. Quem quer resultado imediato não aceita o tempo do aprendizado. Provérbios valoriza o crescimento progressivo. Aprender, testar, ajustar e continuar. Esse ciclo constrói competência real. Competência gera renda consistente. Pular o aprendizado cria dependência de sorte. O sábio confia no processo porque entende o princípio. Provérbios também ensina que a constância vence a ansiedade. Pequenos passos repetidos produzem resultados previsíveis. A pressa busca picos. A sabedoria constrói platôs estáveis. Quem aceita o tempo como aliado desenvolve resistência. A resistência sustenta a prosperidade nos momentos difíceis. A paciência não é passividade, é estratégia de longo prazo. Ela protege contra erros caros. Quando você desacelera para decidir melhor, a vida financeira se estabiliza. As escolhas se tornam mais sólidas e os riscos diminuem. Provérbios mostra que quem anda com prudência anda seguro. A riqueza duradoura não corre, ela caminha. E quem respeita o tempo chega mais longe com menos perdas e mais paz. Provérbios ensina que antes de expandir é preciso administrar bem o que já se tem. Muitas pessoas desejam ganhar mais, mas não conseguem cuidar do que recebem hoje. A falta de controle transforma qualquer aumento de renda em novos problemas.
O sábio entende que crescimento sem gestão vira caos. Governar o pouco é um teste de preparo. Quem falha no básico compromete o futuro. A prosperidade começa com domínio. A gestão que Provérbios propõe não é complexa, é consistente, saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai. O tolo evita olhar para os números porque teme a realidade. O sábio encara os dados para poder agir. Ignorar a própria situação não muda nada. Clareza é o primeiro passo da transformação. Quem governa bem o pouco, cria confiança para receber mais. Provérbios também mostra que desorganização não é falta de recurso, é falta de liderança pessoal. O sábio assume responsabilidade total pela própria vida financeira. Ele não terceiriza culpa, nem espera milagres. Governar é decidir, ajustar e corrigir continuamente. Quem não revisa hábitos, repete erros. A liderança começa dentro, e quem lidera a si mesmo, cresce com segurança. Na prática, governar o pouco significa criar regras simples e segui-las. Definir limites de gasto, separar reservas e acompanhar resultados. Provérbios ensina constância, não perfeição. Pequenos ajustes feitos regularmente evitam grandes correções depois. O sábio revisa, aprende e melhora. A gestão diária constrói estabilidade invisível. Estabilidade prepara o terreno para a expansão. Outro erro comum é confundir aumento de renda com progresso. Provérbios alerta que quem não sabe administrar perde até o que tem. Mais dinheiro sem gestão amplia problemas existentes. Dívidas aumentam, gastos crescem e o estresse se intensifica. O sábio corrige antes de expandir. Ele entende que estrutura vem antes do crescimento. Crescer sem base é construir sobre areia. Provérbios também ensina que fidelidade no pouco revela caráter. Quem cuida bem do que recebeu demonstra maturidade. Essa postura atrai oportunidades e confiança. Pessoas confiáveis recebem mais responsabilidade. Responsabilidade gera crescimento. A prosperidade responde à competência, não ao desejo. Governar bem o pouco abre portas para o muito. Quando você assume o controle do que tem hoje, algo muda internamente. A sensação de impotência dá lugar à clareza. Provérbios mostra que quem administra com sabedoria vive com segurança. O muito não assusta quem domina o pouco. E a verdadeira expansão acontece quando a base está sólida e pronta para sustentar o crescimento. Provérbios ensina que o excesso de palavras improdutivas revela falta de direção. Reclamar não resolve problemas, apenas os amplia emocionalmente. Pessoas que vivem verbalizando dificuldades treinam a mente para enxergar obstáculos, não soluções. O sábio reconhece desafios, mas direciona energia para a ação. A reclamação consome tempo, foco e criatividade. Onde há murmuração constante, não há construção. Prosperidade exige movimento, não lamento. Muitos acreditam que reclamar é desabafar, mas Provérbios mostra que isso se torna um hábito destrutivo quando substitui ação. Cada reclamação reforça uma identidade de vítima. Quem se vê como vítima não se vê como construtor. O sábio assume responsabilidade mesmo em cenários difíceis. Ele entende que nem tudo pode ser controlado, mas sempre há algo que pode ser feito. A ação quebra o ciclo da estagnação. Provérbios também alerta que a linguagem molda a realidade interna. O que você repete se fortalece dentro de você. Reclamar constantemente treina o cérebro para enxergar escassez. O sábio escolhe palavras que direcionam soluções. Ele fala menos sobre o problema e mais sobre o próximo passo. A linguagem direciona comportamento. Comportamento consistente gera resultado financeiro. Na prática, substituir reclamação por ação começa com pequenas decisões conscientes. Quando surgir a vontade de reclamar, agir em algo produtivo. Organizar finanças, estudar uma habilidade ou planejar o dia seguinte.
Provérbios ensina que todo trabalho produz fruto, enquanto palavras vazias produzem pobreza. A ação direcionada gera progresso visível. Reclamar apenas gasta energia que poderia render frutos. Outro ponto ignorado é que a reclamação afasta oportunidades. Pessoas produtivas evitam ambientes negativos. Provérbios ensina que o sábio atrai bons relacionamentos. Quem reclama demais se torna pesado de conviver. O silêncio estratégico e a postura proativa criam respeito. Oportunidades buscam quem resolve, não quem se lamenta. A atitude certa abre portas invisíveis. Provérbios também mostra que a gratidão ajusta a perspectiva. Reconhecer avanços, mesmo pequenos, fortalece a disciplina. Quem só enxerga o que falta se desmotiva. O sábio celebra progresso e continua avançando. A gratidão não nega a realidade, mas reforça a capacidade de crescer. Uma mente agradecida age melhor, e agir melhor gera melhores resultados. Quando a reclamação sai, a energia volta. O foco se alinha, a criatividade desperta e as decisões melhoram. Provérbios ensina que quem trabalha com diligência prospera. A mudança começa na atitude interna e se manifesta externamente. Reclamar paralisa, agir transforma. E a riqueza cresce onde há ação consistente e direção clara. Provérbios ensina que a generosidade não empobrece. Ela organiza o coração e ativa princípios de multiplicação. Muitas pessoas têm medo de repartir porque vivem em mentalidade de falta. O sábio entende que reter tudo cria estagnação. Dar com sabedoria não é perder, é direcionar. A generosidade rompe o apego excessivo ao dinheiro. Quem só segura, bloqueia o fluxo. A prosperidade gosta de circulação consciente. É importante entender que Provérbios não defende irresponsabilidade financeira. Generosidade não é dar o que falta, é compartilhar com entendimento. O sábio ajuda sem se endividar e sem comprometer sua estrutura. Ele escolhe quando, como e quanto contribuir. A generosidade estratégica fortalece relacionamentos e cria confiança. Pessoas generosas são lembradas, respeitadas e valorizadas. A avareza afasta conexões importantes. Provérbios mostra que quem abençoa os outros amplia o próprio alcance. Isso não é misticismo, é princípio social e espiritual. Quem ajuda constrói pontes. Pontes geram oportunidades. O sábio entende que riqueza não é apenas acumular, mas circular valor. A generosidade cria boa reputação e ambiente favorável. Onde há boa vontade, há cooperação. Cooperação acelera crescimento. Na prática, a generosidade começa em pequenas atitudes consistentes. Ajudar alguém, apoiar causas relevantes ou investir em pessoas. Provérbios ensina que o justo reparte com alegria. Não por obrigação, mas por entendimento. A contribuição consciente fortalece o senso de propósito. Propósito gera disciplina. Disciplina sustenta prosperidade. Dar com intenção organiza prioridades. Outro ponto que Provérbios revela é que a avareza nasce do medo. Medo de faltar, medo de perder, medo do futuro. O sábio enfrenta esse medo com fé e planejamento. Ele confia que recursos bem administrados se renovam. A generosidade quebra o domínio do medo sobre o coração. Quem não é escravo do dinheiro passa a governá-lo. Governar é mais importante do que possuir. Provérbios também ensina que a generosidade retorna de formas inesperadas. Não necessariamente em dinheiro imediato, mas em portas abertas, favores, proteção e oportunidades. O sábio não dá esperando retorno direto, mas entende que a vida responde a atitudes corretas. Quem semeia boas ações, colhe relacionamentos saudáveis. Relações saudáveis geram ambientes prósperos. Quando a generosidade entra em equilíbrio com a sabedoria, a vida financeira ganha leveza. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser ferramenta.
Provérbios mostra que quem dá com entendimento vive em abundância, não porque tem tudo, mas porque nada o domina. E essa liberdade interior é um dos sinais mais claros da verdadeira riqueza. Provérbios ensina que a correção é um presente disfarçado, não uma ofensa. Pessoas que rejeitam ajustes permanecem repetindo os mesmos padrões financeiros por anos. O orgulho cria resistência à mudança e transforma erros em hábitos. O sábio entende que ser corrigido hoje evita prejuízos amanhã. Crescimento exige revisão constante de rotas. Quem não aceita a correção estagna. A prosperidade caminha com humildade. Muitos confundem correção com ataque pessoal e fecham os ouvidos. Provérbios mostra que essa postura custa caro. Quem não escuta conselhos ignora alertas importantes. A sabedoria não nasce da teimosia, mas da disposição de aprender. O sábio avalia críticas com calma e extrai o que é útil. Mesmo correções imperfeitas podem conter lições valiosas. Rejeitar tudo é perder oportunidade de evolução. Provérbios também ensina que a humildade acelera o aprendizado. Admitir erros não diminui ninguém, fortalece. O sábio reconhece falhas e ajusta comportamento rapidamente. Quem insiste em estar sempre certo paga com atraso financeiro. O ajuste cedo evita danos maiores depois. A correção atua como manutenção preventiva. Manutenção preserva recursos. Na prática, aceitar correção significa revisar decisões passadas sem culpa excessiva. Analisar gastos ruins, investimentos equivocados e escolhas impulsivas. Provérbios ensina a aprender com o erro, não a se punir por ele. O sábio transforma falhas em lições. Ele muda hábitos, estabelece limites e cria novas regras. Ajustes simples feitos agora evitam prejuízos recorrentes. A mudança começa com consciência. Outro ponto que Provérbios destaca é a importância de buscar conselhos certos. Nem toda opinião é válida, mas ignorar todas é perigoso. O sábio escolhe ouvir pessoas que demonstram sabedoria prática. Conselhos experientes encurtam caminhos. A humildade abre portas para orientações que evitam armadilhas comuns. Quem aprende com os outros poupa tempo e dinheiro. Correção bem aplicada gera vantagem. Provérbios também alerta que quem rejeita disciplina se aproxima da pobreza. A falta de correção mantém comportamentos autodestrutivos ativos. O sábio vê a disciplina como proteção, não como castigo. Ajustar rotas exige maturidade emocional. A resistência à mudança é mais cara do que o desconforto da correção. Crescer dói menos do que repetir erros. Quando a correção é aceita, o progresso acelera. As decisões ficam mais maduras, os riscos diminuem e os resultados melhoram. Provérbios mostra que quem ama a instrução, ama a vida. A prosperidade responde à humildade aplicada. Corrigir-se é um ato de sabedoria estratégica, e a riqueza cresce onde há disposição para aprender e mudar. Provérbios deixa claro que condições mudam, mas mentalidades cristalizadas mantêm pessoas presas. Quando alguém passa a se definir pela escassez, começa a agir como se não houvesse saída. A identidade errada sabota decisões corretas. O sábio entende que pobreza não é destino final. É ponto de partida. Quem acredita que não pode crescer, para de tentar. A esperança direciona ação. A ação consistente muda resultados. Muitos permanecem pobres porque internalizam rótulos negativos. Isso não é para mim. Gente como eu não prospera. Nasci assim. Provérbios confronta esse pensamento, mostrando que o caminho do justo brilha cada vez mais. A mente precisa aceitar a possibilidade de mudança antes que ela aconteça. Quem se vê como condenado não se prepara para oportunidades. A identidade molda escolhas. Escolhas moldam o futuro financeiro. Provérbios também ensina que ciclos existem para serem rompidos. Há padrões familiares e sociais que se repetem por falta de consciência.
O sábio observa a própria história e decide agir diferente. Ele não nega o passado, mas não vive preso a ele. A mudança começa quando alguém assume responsabilidade pelo próximo passo. Responsabilidade ativa, transformação. Transformação quebra ciclos. Na prática, mudar a identidade exige alinhar pensamento, fala e atitude. Parar de repetir frases de derrota. Substituir crenças limitantes por princípios verdadeiros. Provérbios ensina que como o homem pensa, assim ele é. Pensar com sabedoria muda comportamento. Comportamento consistente cria novos resultados. Pequenas vitórias reforçam a nova identidade. A mudança se consolida com prática. Outro ponto que Provérbios destaca é que o crescimento acontece gradualmente. A nova identidade precisa ser alimentada diariamente. Ler, aprender, planejar e agir reforçam o processo. Quem espera mudança instantânea se frustra. O sábio persevera mesmo quando o progresso é lento. Cada avanço confirma que a fase pode ser superada. Persistência constrói confiança. Provérbios também alerta que ambientes antigos tentam puxar de volta. Pessoas acostumadas com a velha versão resistem à mudança. O sábio mantém foco e limites. Ele não permite que opiniões externas definam sua trajetória. Crescer exige firmeza interna. A nova identidade precisa ser protegida. Proteção garante continuidade. Quando a mente aceita que pobreza é fase, não sentença, algo muda profundamente. As decisões ganham coragem, o planejamento ganha sentido e o futuro deixa de ser ameaça. Provérbios mostra que o justo anda de progresso em progresso. A identidade certa libera potencial adormecido. E a riqueza começa quando você decide não viver preso ao passado. Provérbios encerra esse caminho deixando claro que quem faz do dinheiro o fim se perde no meio do percurso. A obsessão por enriquecer destrói valores, relacionamentos e decisões. O sábio entende que o dinheiro é ferramenta, não identidade. Quando a vida entra em ordem, o dinheiro acompanha. A busca correta não é por riqueza, mas por sabedoria. A sabedoria organiza prioridades. Prioridades corretas produzem prosperidade. Muitos fracassam financeiramente porque colocam o dinheiro no centro de tudo. Provérbios mostra que isso gera ansiedade constante e decisões desequilibradas. Quem vive apenas para ganhar, perde a capacidade de discernir. O sábio busca alinhamento entre trabalho, caráter e propósito. Quando esses pilares estão firmes, o dinheiro flui com menos resistência. A desordem interna sempre se manifesta externamente. Ordem interior antecede prosperidade exterior. Provérbios ensina que honrar princípios traz resultados duradouros. Quem age com justiça, diligência, moderação e planejamento constrói uma vida estável. A riqueza que nasce desses princípios não escraviza, serve. O sábio não é dominado pelo que possui. Ele governa recursos com equilíbrio. O dinheiro deixa de ser fonte de medo. Ele passa a ser instrumento de construção e contribuição. Na prática, isso significa alinhar decisões financeiras com valores sólidos, escolher trabalhos que não destroem a consciência, evitar ganhos que cobram um preço emocional alto. Provérbios ensina que melhor é o pouco com paz do que o muito com perturbação. A paz é um ativo invisível. Decisões sábias protegem essa paz. A prosperidade verdadeira preserva a vida como um todo. Outro ponto central é que a sabedoria cria sustentabilidade. Riqueza sem sabedoria evapora. Provérbios mostra inúmeros exemplos de quem perdeu tudo por falta de entendimento. O sábio constrói devagar, mas permanece. Permanecer é mais difícil do que chegar. A sabedoria sustenta o que foi conquistado. Sem ela, qualquer riqueza se torna temporária. Sustentabilidade é sinal de maturidade financeira.
Provérbios também ensina que a prosperidade correta abençoa outros. Quando o dinheiro não é o centro, ele flui com mais leveza. O sábio usa recursos para fortalecer a família, ajudar pessoas e gerar impacto. A riqueza deixa de ser um fardo e se torna um meio. Meios bem usados ampliam o propósito. O propósito dá sentido ao crescimento financeiro. Quando a sabedoria governa a vida, tudo entra em alinhamento. A mente se organiza, as decisões amadurecem e os recursos respondem. Provérbios mostra que buscar a sabedoria em primeiro lugar ajusta todas as outras áreas. A riqueza vem como consequência natural, não como um ídolo, mas como fruto, e frutos saudáveis nascem de raízes corretas. Depois de tudo o que você ouviu, uma coisa precisa ficar clara. Pobreza não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Provérbios nunca tratou a vida como um jogo de sorte, mas como um caminho de decisões. Cada escolha repetida constrói um destino previsível. Nada do que foi dito aqui é teoria distante. São princípios antigos porque funcionam e continuam funcionando porque a natureza humana não mudou. Talvez você perceba agora que muitos dos seus problemas financeiros não surgiram do nada. Eles foram construídos, pouco a pouco, por hábitos tolerados, decisões adiadas e princípios ignorados. Isso não é motivo para culpa, é motivo para mudança. Provérbios não acusa, ele orienta. Ele não aponta o dedo, ele aponta o caminho. E o caminho só faz sentido para quem decide andar. A verdadeira virada acontece quando você para de buscar soluções rápidas e começa a aplicar princípios sólidos. Quando entende que riqueza não começa no quanto você ganha, mas no quanto você governa. Governar a mente, os impulsos, o tempo e os recursos. Provérbios ensina que quem governa o pouco constrói estabilidade. E estabilidade abre espaço para crescimento real. Se você aplicar apenas parte do que aprendeu aqui, já verá diferença. Mais clareza, menos ansiedade, decisões mais conscientes e menos desperdício. A sabedoria não transforma tudo de uma vez, mas transforma tudo com o tempo. Cada pequena decisão certa enfraquece o ciclo da escassez. Cada hábito ajustado fortalece o caminho da prosperidade. Agora a escolha está diante de você. Voltar aos mesmos padrões, esperando resultados diferentes, ou viver com sabedoria prática todos os dias. Provérbios nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu uma vida firme. E firmeza vale mais do que luxo passageiro. Quem constrói com sabedoria permanece quando outros caem. Se este conteúdo falou com você, não trate isso como mais um vídeo ou texto inspirador. Trate como um ponto de virada. Anote, releia, aplique. Sabedoria só gera riqueza quando sai do papel e entra na rotina. A mudança começa no próximo passo, não amanhã, não quando sobrar dinheiro, mas agora. E lembre-se, quando a sabedoria governa sua vida, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma consequência natural. Provérbios não falhou com ninguém que o levou a sério. A única pergunta que resta é: o que você fará com tudo o que aprendeu hoje?